Olá, amantes de japonês! Hoje eu estou aqui para dizer como que a língua japonesa mudou a minha vida. Para melhor, para pior? Não sei. Fica comigo depois da vinheta para a gente descobrir junto. Estou vinhetando. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, como ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bom! A pergunta que eu quero responder hoje, nesse papo que nós vamos bater aqui de uma maneira descontraída. Deixa eu focalizar minha câmera melhor. Gostaram aqui, ó, da luzinha aqui atrás? Agora tem esse fone de ouvido e meu óculos tá por aí. Vou ficar sem óculos hoje mesmo, tá certo? Porque eu vou fazer de improviso. Tem uns negócios escritos aqui na frente, mas eu vou dizer por que que o japonês, ou como o japonês mudou minha vida. E talvez como que ela pode mudar a sua vida para melhor. Claro, para melhor. Conhecimento que pode mudar para muito melhor a nossa vida, correto? Hoje em dia eu vivo, o meu emprego é ser professor online, eu dou aula de japonês. Tenho os meus alunos particulares, os meus alunos VIPs, e eu faço acompanhamento, ensino e faço acompanhamento do desenvolvimento deles no idioma japonês. Como foi um processo que eu mesmo tive que trilhar, digamos assim que eu sei alguns macetes, eu sei algumas coisas, pode acelerar um pouquinho, eu sei, entendo também as dificuldades de aprender um novo idioma. Isso eu fiz numa época que não tinha tanta internet assim, né? O meu maior pulo, né? O meu maior avanço no japonês foi alguma coisa entre 2009, 2008, 2010, né? Entre 2008 e 2010 foi onde eu mais avancei, mais progredi no japonês. Estava lá no Japão, estar imerso lá me proporcionou isso. Então hoje é assim, mas nem sempre foi assim. Há mais ou menos 30 anos atrás, para ser mais exato, nós estamos em 2025, né? 1991, eu fui para o Japão, mas eu não sabia falar nada. O quanto que você não sabia falar? O quanto? Me diz. Eu vou contar aqui duas histórias bem simples assim, para ver o drama que era. Depois de 2 dias de viagem, avião daqui do Brasil, né? São Paulo, Estados Unidos, acho que era Los Angeles, Tóquio, e de Tóquio ainda tinha que peguei um outro avião lá dentro do México. Tava lá, cheguei lá no Japão, acho que se eu não me engano. Não, eu fui direto pro aeroporto de Narita, tá? Aí tinha uma pessoa nos esperando lá e isso se chama no Japão Tantosha, né? Tantosha. E ele nos levou, né? E a primeira coisa quando ele nos pegou lá no aeroporto, que ele foi nos levar é algum lugar para comer. Um dia e meio, quase 2 dias viajando, sem tomar banho, aquele cheiro, mas com uma fome. Aqueles. O medo do avião até que era boa, né? Até que era boa, mas não sustentava. Era um menino de 17 anos, né? Estava em fase de crescimento, comia que nem um touro. Aí ele nos levou lá no restaurante. Eu não sabia falar nada. Aí ele me mostrou 2 fotos. Eu olhei para aquilo lá. Não é arroz e feijão e bife. O que eu faço? E se eu não gostar disso? E naquela época eu era. Hoje eu como quase de tudo, né? Quase de tudo, mas naquela época não. E se vocês estão escutando o barulho do meu cachorro, é porque o meu cachorro tá latindo mesmo, tá? O cachorro tá latindo. Eu mudei aqui, eu coloquei um fone de ouvido novo, o microfone aqui é aquele antigo que eu já tinha, que eu recuperei ele. E ele está latindo mesmo, né? E acredito que vocês estão escutando, mas vamos lá. Então me mostraram 2 fotos. Detalhe, fotos de coisa que hoje eu como e como muito bem. Era curry e gyudon. Curry e gyudon. Só que eu olhei para aquilo lá, eu não sabia. O gosto, não sabia se eu ia conseguir comer ou não. Detalhe, só na foto tivemos que escolher, porque eu não entendia nada, eu não sabia perguntar se era ardido, se era doce, se era salgado. Eu escolhi o curry, porque eu vi que o arroz branco do outro lado
talvez eu comeria, né? Estava gostoso, né? O arroz. O curry, na primeira vez que eu comi, não. Hoje eu amo curry. Lá no Japão se chama carê. Mas aquele curry era muito artificial, muito industrializado. Não tinha um gosto assim, né? Saboroso. Mas foi o que eu pedi. Eu, não, eu não gostei muito. Comi meio aqui na marra. E detalhe, aquilo não me caiu bem na primeira vez. Não estava acostumado com aquilo, né? Então, eu não tinha um japonês suficiente para tentar ver o gosto da coisa que eu tinha que comer ali. Outra cena, preocupação que eu tinha quando eu cheguei lá no Japão, neve, neve. Nunca tinha pegado neve, o frio era uma coisa que poderia. E eu lembro que quando nós chegamos lá depois de 2 dias, né, ele deixou nós descansarmos uns 2 dias e nos levou lá na fábrica. Nós estávamos preocupados com a neve. Nós chegamos lá no Japão, eu com meus 2 primos e meus 2 tios, no inverno. Estava muito frio, não estava acostumado com aquilo. A gente estava realmente preocupado com a neve. E a gente queria perguntar se nevava ali onde a gente ia ficar, porque a gente não sabia. Naquela época não é que nem hoje que você olhava na internet e sabia se ia nevar ou não, em qualquer língua, né? Só clicar o botão direito do mouse lá e traduzir. Não tinha isso. E nós fomos colocados lá na sala e veio algum dos chefões lá da fábrica fazer sala pra gente, tentar conversar com a gente. Que coisa! A gente não conseguia falar nada. Me deram um chá amargo, né? Matcha hoje também eu tomo, é muito gostoso pra nós. E nós queremos perguntar da neve. Tava eu e meus 2 primos, porque os meus 2 tios, que eram os adultos, né? Os adultos, estavam lá dentro. Meu tio sabia japonês, eles estavam lá dentro negociando como é que ia fazer o nosso trabalho, né? Então, nós ficamos lá fora e nós preocupados. Aí meu primo falou assim pra mim: pergunta pra ele se vai nevar. Mas pergunta como? De que jeito? Aí nós começamos a fazer gesto, né? A língua universal dos gestos. Aqui, neva. Aí apontamos para a xícara, que a xícara era branca, aí ele entendeu, né? E o que? E o que? Ah, não, ele não fala, não. Ah, então tá tudo tranquilo, né? Mas esse eram os perrengues que a gente tinha, o que eu tinha logo que eu cheguei no Japão. Não conseguia fazer compra, enfim, muitas e muitas coisas. Com o tempo, claro, a gente caiu lá na fábrica, a gente teve, os chefes eram japoneses, tinha muito brasileiro que nos ajudava. O chefe falou isso, o chefe falou aquilo, a gente não sabia se era correto, mas a gente confiava, né? Então eram pessoas de boas índoles, né, de uma boa personalidade, pelo menos na primeira fábrica que eu caí era assim, né? Era bem, eles eram confiáveis. E aí eu fui aprendendo japonês aos poucos. O fato é que, com o tempo, eu aprendi o japonês básico. Eu sabia, eu sabia recusar a hora extra, eu sabia pedir a hora extra, eu sabia entender a que hora que tinha que sair aquele dia, que hora que não tinha. Enfim, eu sabia alguma coisa, eu sabia falar as horas, mas é um pouquinho, bem básico mesmo, né? Sabia falar que eu queria alguma coisa, mas e isso foi por muito tempo, até mais ou menos 2008, 2009, onde eu realmente estudei a sério, aprendi o japonês ao ponto de me tornar fluente, ter interações com os japoneses, enfim. Essa realmente foi a história. Agora, olhando para antes de que eu sabia japonês e depois que eu comecei a saber japonês, qual foi a grande diferença que aconteceu na minha vida? Vamos ver se a gente consegue alistar aqui pelo menos algumas coisas que mudaram na minha vida para melhor, né? Primeiro, vai ter uma função nova aqui, olha só. A minha vida ficou assim, ó. Olha, agora eu estou escrevendo na tela. Sem perrengues. Olha que chique! Aqui em cima, sem perrengues, olha só. Minha vida ficou sem perrengues. Então, não passava mais vergonha, conseguia entender as coisas.
em dificuldades eu conseguia me virar, inclusive eu conseguia dar o jeitinho brasileiro em algumas situações. Mas perrengues como esse que eu acabei de contar, que eu cheguei no restaurante, não sabia qual prato escolher e não sabia nem perguntar o gosto dos pratos. Ou então, preocupado com a neve, eu não sabia nem perguntar para o japonês se nevava onde eu morava ou não. Esses perrengues praticamente desapareceram na minha vida, né? Outra coisa que aconteceu de bom, enquanto eu via lá no Japão, muito. Vamos aqui escrever, vamos aqui, cadê? Eu pude fazer isso daqui, ó. Escolher os empregos. Isso daqui é um ponto muito bom, né? Muito bom. Desculpa, minha letra tá feia, eu não estou acostumado com caneta digital, né? Mesa digitalizadora, né? Mas escolher os empregos. Isso é muito significativo. Quem já foi para o Japão, ou quem está no Japão, ou quem pensa em ir para o Japão, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Japoneses têm certos tipos de serviços que os japoneses não querem pegar. E esse tipo de serviço que sobra para os estrangeiros. E se você não sabe o japonês, a tendência é que em muitas fábricas sobre o você ganha aquele serviço mais pesado que os japoneses realmente não querem. Por quê? Porque você não sabe. E são aqueles serviços mais chato, repetitivo, pesado. E esses tipos de serviço que sobram. Ou tem outras fábricas lá que tem muito brasileiro, o que eles fazem? Eles contratam uma pessoa que sabe o japonês e ela se torna responsável por essas pessoas. Ou uma ou mais, dependendo do tamanho da fábrica. E todas as ordens vêm via essa pessoa. E, sinceramente dizendo, muitas vezes não, né? Não vamos exagerar. Em alguns responsáveis dá para confiar, em outros não. Tem responsáveis que tomam o partido da fábrica, e aí o chefe falou, não tem problema, né? Pode fazer 20 peças por hora. O chefe falou que tem que fazer 30. Isso acontecia lá. Acontecia realmente. Mas quando eu comecei a entender o japonês, muito embora, e eu nunca quis ser esses tantoshi, esses responsáveis pelas pessoas, porque achava que era muito desgastante o convívio, né? Essa intermediação. E também os meus princípios não permitiam que eu enganasse nenhuma das duas partes. Eu nunca quis ser. Então eu trabalhava como trabalhador normal. O meu cachorro acabou de chegar aqui. Será que você quer subir aqui, hein, Mandio? Quer? Quer aparecer no vídeo? Então fica aí. Então, voltando. Então eu comecei, ou melhor dizendo, eu pude escolher os meus empregos. Então eu escolhi aqueles empregos, como eu tinha um nível de japonês maior, que talvez não fossem tão pesados, que tinham uma carga horária que eu conseguia suportar. Na verdade, eu gostava de emprego de dia. Quando eu trabalhava durante a noite, realmente eu não conseguia dormir, eu ficava estressado por causa disso, então trabalhar de noite para mim era muito ruim. Mas quando você não sabe o idioma, talvez você não tenha escolha. E eu tinha essa escolha. Eu pegava empregos durante o dia. Horário comercial, das 8 às 5 e se tivesse horas extras, 2 horas ou 3 horas, depende. Mas eu pegava esse tipo de serviço. Eu podia escolher. Eu me candidatava a vagas que estavam lá 50% de japonês, 30% de japonês, precisa de japonês. Então eu ia lá, tinha que preencher formulário em japonês, sem problema nenhum. Eu copiava meu endereço lá, as coisas lá. Como que eu digo? Os formulários, né? Você ticava lá ou escrevia o número. E escrevia coisas assim, ó, o número do seu uniforme, o número que você calçava. E era coisas do tipo assim. O endereço onde você morava. A gente gravava, escrevia lá. Então isso me permitiu escolher melhores empregos e ter uma qualidade de vida melhor. Outra coisa que aconteceu por eu saber o japonês lá, olha só, eu não precisava fazer isso daqui, ó. Eu não pagava serviços de tradução.
Já pensou? Toda vez que você for no médico, você precisa ligar para alguém, fazer a tradução para você. E lá eles cobram caro por isso. Ah, toda vez que eu tinha que renovar meu visto de permanência lá, tinha que pagar a taxa lá, que já não era tão caro, né, para os padrões lá do Japão, mas você tinha que pagar o serviço. Esse serviço às vezes ficava realmente mais caro. Então, eu não precisava fazer mais isso. Não precisava pedir para ninguém ir junto comigo para comprar alguma coisa. Não, eu perguntava tudo pro atendente, me comunicava normalmente. E lá no Japão, essa relação entre cliente e atendente, eles são muito mais solícitos, né? Eles realmente te respondem, te tratam melhor. Aqui no Brasil também tem lojas que te tratam bem, que te, né? E eu particularmente gosto desse tipo de loja, mas lá no Japão é padrão, né? Parece que é padrão. Então, eu não precisava pagar por serviços caros de tradução no hospital, para renovação de vista, renovação de Shaken. Para quem não sabe, Shaken é uma vistoria obrigatória que você precisa fazer no carro de 2 em 2 anos. E você precisa ir lá no órgão do governo para eles fazerem a vistoria. Se está funcionando o breque, se está funcionando a lanterna, tudo. E você precisa pagar uma taxa, né? Isso daí não é barato, tá? Isso não é barato. E preencher alguns formulários. Se eu fosse pagar por esse serviço, eu pagaria talvez 30% a mais do que sairia, ou mais, 30% a 40% a mais do que sairia se eu fosse lá. Eu ia lá e fazia sozinho isso. Então isso aumentou também a minha qualidade de vida. Além disso tudo que, sem perrengues, poderia escolher emprego, não precisava pegar os empregos piores e não pagar por serviço de tradução lá no Japão, que era muito caro, também consegui coisas positivas na minha vida, né? Principalmente depois de 2008, 2009, eu tive muito mais contato com os japoneses. Eu pude aprender ainda mais a cultura, eu fiz amizades com os japoneses. Eu vi que muita coisa do que os brasileiros falavam a respeito dos japoneses na fábrica era apenas porque eles não conseguiam se comunicar bem com eles, né? O japonês, a personalidade do japonês em geral é uma personalidade honesta, é uma personalidade que quando a pessoa confia em você, o japonês, quando o japonês realmente confia em você, ele gosta de você, você pode contar com ele. Agora, para pegar essa confiança, demora um pouquinho de tempo, talvez bem mais tempo do que aqui no Brasil ou entre os brasileiros. Mas uma vez que ele confia em você, ó, pronto, você pode contar para ele o que for. Foi uma coisa que eu aprendi e é de contramão do que era dito lá nas fábricas do Japão, né? Sempre houve a diferença entre os brasileiros e os japoneses, né? Os brasileiros sempre falavam, o japonês é tudo, né? Tudo cheio de regra. Não é que seja mentira, tá? Mas é porque eles não entendiam o motivo das regras. Então eu consegui fazer amizade com os japoneses, entender os japoneses melhor. Isso, como que se diz assim, ampliou o meu ponto de vista a respeito de muitas e muitas coisas. Eu acho que eu me tornei mais tolerante, mais esforçado e mais dedicado às coisas por essa interação. Também eu consegui um senso de realização em algumas atividades pessoais. Eu não falo muito sobre isso nos vídeos, né, mas eu pertenço a uma religião e naquela época, 2008, 2009, por motivos da crise, muitos brasileiros foram embora e nós tivemos uma interação maior com os japoneses. E eu aprendi japonês até uma determinada fluência e eu estava sendo começado a usar para fazer palestras na frente de 50, 60, 70, 80 pessoas até. Uma vez eu dei uma entrevista em japonês, tá? Na frente de 2.000 pessoas, 2.000, eu tremia que nem uma vara verde, sim, mas deu certo, deu certo. Isso para mim, tá certo que envolve mais o meu lado espiritual, mais o meu lado pessoal, foi um senso de realização muito grande. Eu ficava muito satisfeito. É tão gostoso quando você faz as coisas que você gosta e você vê que dá certo. Isso realmente não tem preço.
Então, esse senso de realização em algumas atividades pessoais e espirituais foi um ponto bastante positivo. O fato é que não foi de uma hora para outra que eu aprendi o japonês, foi um processo. Processo. Processo que demorou? Demorou. Principalmente no começo, quando eu não precisava saber muito, eu precisava apenas aprender a me virar. E para alguns brasileiros que vão lá para o Japão, isso talvez seja o suficiente. Para alguns brasileiros que estão aqui, talvez isso seja o suficiente, porque tem um amigo lá do Japão, um amigo japonês, ele se encontra pela internet. Ou então, ele pode aprender um japonês mais direcionado à linguagem de mangás e animes que gostam de ler. É um japonês um pouquinho diferente do que é usado lá nas fábricas, do que o japonês tradicional que é ensinado. Enfim, varia. Mas o fato é que o japonês, ele existe um processo, assim como qualquer idioma, para se aprender. Esse processo não dá para mentir, não é fácil, não é do dia para a noite, não é em um ano você se torna fluente. Você pode progredir muito em um ano, você pode se virar muito bem em um ano, mas em um ano ser fluente, isso não existe. Faz 30 anos que eu tenho contato com o japonês, mais de 30 anos que eu tenho contato com o japonês. Ainda até hoje eu continuo aprendendo japonês. Eu leio em japonês todos os dias e sempre me deparo com palavras que eu não sei, né? Eu vasculho a internet aí atrás de material para preparar para os meus alunos e eu vejo termos que eu não sabia. Às vezes eu tenho alunos do Japão que eles ouvem alguma coisa lá no trabalho deles e me perguntar, realmente não sei, nunca tinha ouvido falar. Mesmo porque dentro do Japão há uma variação de dialetos, embora seja um país pequeno, há uma variação de dialetos. Já morei em algumas religiões e eu entendo a diferença de dialetos que é entre uma parte do Japão e outra. Bem diferente. Eu precisava de algum tempo para me acostumar com o dialeto local aonde eu tinha mudado. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não existe milagre no aprendizado de idioma, não é da noite para o dia que você vai se tornar fluente. É um processo, nós precisamos respeitar esse processo. E esse processo envolve esforço. Até que o idioma não é para ser encarado como uma barreira, mas sim como um processo que nós precisamos trilhar para aprender. E esse processo, se nós formos bem-sucedidos, nós podemos abrir como uma porta de oportunidades. No meu caso, eu estou dizendo aqui, eu vou repetir, que eu não passava mais perrengue no Japão, eu escolhia melhor meus empregos, eu não pagava caro por serviços de tradução, eu tinha independência lá no Japão, mesmo sendo um estrangeiro. Ainda, além disso, eu fiz muitas amizades com os japoneses e o senso de realização que eu obtive sobre isso foi talvez o melhor benefício que eu tive. Hoje em dia, é muito mais fácil aprender japonês e mais difícil ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Porque na época que eu aprendi não tinha muito material, a internet era lenta. Para baixar um PDF lá demorava 10, 15 minutos. Hoje, em 2, 3 segundos, você abaixa um PDF de um livro didático, por assim dizer. Naquela época, não. Então, uns 10, 15 minutos, aí tinha que esperar carregar. Enfim, era outro. Então, hoje é mais fácil. A tecnologia ajuda bastante. Por outro lado, existe muito conteúdo demais. E se você ficar procurando, você achou um hoje, acha outro amanhã, acha outro. Aquilo vira uma confusão. Você não consegue organizar aquilo dentro da sua cabeça de uma maneira efetiva ou assertiva, de uma maneira eficiente, por assim dizer. Mas não há dúvidas. Se você escolher um método, se você escolher um tutor, um professor, por assim dizer, ou uma maneira de estudar, hoje é muito mais fácil. E se tiver um acompanhamento de alguém, fica ainda mais fácil. E aí que eu entro, né? Aí que eu entro.
Eu posso te ajudar a... Eu posso ser esse seu acompanhamento por você, por assim dizer. Eu posso, como eu já trilhei o caminho, e como eu trabalho com isso e aprendo todos os dias, e mais do que isso, tá? Depois que eu me tornei professor, eu comecei a estudar técnicas de ensino. O que é melhor para ensinar, de maneira é melhor para ensinar para um aluno que é sinestésico. Quais são as técnicas de retenção de vocabulário? Qual que é a diferença, por exemplo, de revisão passiva com recuperação ativa? Por que a recuperação ativa é muito melhor do que a revisão passiva? Então, todas essas são coisas que eu aprendi depois que eu me tornei professor. Meio que na raça no começo. Hoje em dia está muito melhor do que nas aulas que eu comecei a dar. Nós estamos em 2025, uns 3 a 4 anos atrás, né? Está muito melhor mesmo. Até eu não me reconheço. E nós estamos aqui pensando que esse vídeo aqui realmente, como que assim, se solidifica não. Serve também para avisar vocês do que a gente está pensando em fazer, tá? A gente está pensando em fazer, ou melhor dizendo, eu estou pensando em fazer, tá? Eu e minha equipe, que é eu e minha esposa, tá? Somos só nós dois, fazer uma coisa diferente. Tá? Curso online, tem alguns cursos online de japonês. Professores particulares de japonês também tem. Os dois tipos de curso têm o seu mérito, né? Um professor particular, ele pode te acompanhar, ele pode dar aulas particulares e você pode realmente aprender bastante. Um curso online ele é mais barato, você faz no seu tempo livre, não precisa ficar marcando hora com o professor, dependendo de horário, não. Você tem um tempo livre, hoje eu tenho meia hora, eu vou lá e estudo. Né? E por outro lado, precisa de um pouquinho mais de força de vontade. O que nós estamos tentando fazer, ou o que nós estamos pretendendo fazer e já estamos começando a fazer, é uma junção das duas coisas. Tá? Nós vamos chamar de jornada guiada de aprendizado. Vão ter aulas gravadas, assim como o curso online, mas vai também ter o acompanhamento individual como uma aula particular. Tá? Nós estamos preparando esse produto. Marca aí. Eu vou até escrever aqui. Ó. Não vi nada parecido com isso no nosso nicho, né? No nicho de japonês. Jornada guiada de aprendizado no japonês. Aprendizado. Eu me inscrevi em cima de mim. Olha só, vou fazer um bigodão aqui no meu. Bigodão! Jornada guiada de aprendizado. Então, como que isso vai funcionar? Que formato vai ter? Nós estamos no começo, as ideias estão todas estabelecidas, nós vamos começar a gravar as aulas, dar os materiais, vai ter exercício interativo, vai ser muito bom. Vai ser uma junção das duas coisas. Ele não vai ser tão caro. Não vai ser tão caro como um professor particular, mas também não vai ser... Você não quer te deixar na mão, tem o suporte, mas o suporte vai ser melhor do que um curso online. Alguma coisa no meio dos dois, tá? Alguma coisa entre um curso online e aulas particulares. Tá? Fica ligado no canal, a gente vai dar mais informações, a gente vai soltar a lista de espera quando o produto estiver pronto, perto de lançar. Fica por aí. Mesmo porque as aulas particulares estão chegando no teto, né? Estão chegando no teto. Vai ter até a hora que eu não vou conseguir mais atender as pessoas que me procuram, tá certo? Então, fica ligado nisso. O fato é que o japonês realmente melhorou minha qualidade de vida lá no Japão e hoje eu ganho a vida por causa do japonês. Eu me sustento por causa do japonês. Se você quer aprender japonês, pode ser assim também para você. Claro, existem algumas perguntas que a gente precisa se fazer antes de começar ou para pegar firme nesse processo de aprender japonês. Perguntas como que o japonês pode mudar minha vida? Será que ela vai melhorar minha qualidade de vida? Quanto tempo eu tenho para estudar o japonês? Quanto de esforço eu estou disposto para colocar nesse projeto,
este processo de aprendizado de japonês? Se faça as perguntas, vê se faz sentido para você. E se fizer sentido e você quiser alguma coisa mais dinâmica, mas que não perca o acompanhamento individual necessário para você progredir no japonês, talvez você achou a pessoa certa. Meu produto vai demorar um pouquinho para ficar pronto, mas nós vamos fazer esse produto e vai ser totalmente diferente do que tem por aí no mercado, tá? Conta comigo, o japonês pode melhorar a sua vida. Aprender japonês é um hobby, se você ela não influencia muito na sua vida, por assim dizer, mas pode ser um hobby muito gratificante, pode abrir portas para você, principalmente no sentido intelectual e cultural para você, certo? Acho que estamos conversados. Foram 30 minutos de vídeo, obrigado pela paciência. Se você ficou até aqui é porque você realmente gosta do japonês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um formularinho para entrar nessa lista de espera do nosso produto. Logo, logo, talvez mais um mês, ou um pouquinho mais, vai ser lançado, tá bom? Jornada Guiada do Aprendizado, Destrave seu japonês. Tamo junto. Vamos vinhetar. Ai, como eu gosto dessa vinheta. Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos